Bom dia a todos. Então, o tema da nossa aula hoje são os riscos químicos. Houve uma recomendação da duração das aulas não ultrapassar os 40 minutos. Eu estou seguindo essa recomendação, então esse assunto ele vai ser dividido em várias partes. Então, o que são esses contaminantes químicos que são o tema da nossa aula de hoje? Eles podem estar presentes no ar na forma de gases ou vapores ou na forma de moléculas unidas, como aerosóis ou névoas. As vias de entrada desses contaminantes, elas podem ser variadas. Pode ser desde a via respiratória, quando nós inalamos, na via dérmica, quando há o contato na pele, na via digestiva ou na via parenteral. Então, o que são essas substâncias químicas de risco? A definição inclui produtos tóxicos que podem ter ação imediata. Então, por exemplo, estou manipulando ali um ácido concentrado, ele cai sobre a minha pele, o efeito é imediato, eu vou ter uma queimadura. Entretanto, nem tudo que pode nos causar malefício tem ação imediata. Por vezes, a pessoa manipula um produto durante muitos anos sem nenhum dano aparente e mais à frente a pessoa vai desenvolver um tumor, um câncer, uma doença muito séria. Então, a gente tem que ter a informação sobre aquele produto que nós estamos manipulando, exatamente para saber o risco dessa substância. Os produtos também podem ser inflamáveis, então é um risco muito grande porque existem produtos que têm uma alta inflamabilidade, podem pegar fogo facilmente. Então, esse conhecimento ele tem que fazer parte também da substância que a gente está manipulando. Existem os produtos corrosivos, desde substâncias ácidas a substâncias básicas, que também podem provocar queimaduras, e os produtos reativos, que explodem de maneira violenta. Vamos abordar também, nesse tópico, os materiais que são os gases comprimidos, como nitrogênio e oxigênio, que tem que ser manipulados aí com muita cautela. Eu vou apresentar para vocês alguns casos reais e tem um muito contundente que foi na manipulação desses gases, com acidente aí muito grave. Outro tema que eu quero discutir aqui com vocês é o nitrogênio líquido, porque ele é um produto amplamente utilizado em laboratório. Existem inúmeros protocolos que utilizam nitrogênio líquido, desde a extração de DNA de plantas, de micro-organismos, à conservação das amostras. Nós sabemos que o nitrogênio líquido é usado para conservar óvulos, embriões, espermatozoides, plantas, micro-organismos, etc. Entretanto, é um produto que tem que ser manipulado da forma correta, porque ele apresenta um risco muito elevado. Então, a gente vai discutir aí esse tópico também na disciplina. A maioria de vocês entrou na universidade recentemente, podem vir aí a desenvolver pesquisas em laboratório durante a sua iniciação científica e vão se deparar com inúmeros produtos, com inúmeras substâncias que vocês não conhecem. Lógico, ninguém é obrigado a conhecer todas as substâncias e a gente tem que saber onde buscar a informação. Normalmente, vocês pegam lá os smartphones quando querem consultar, obter uma informação. Entretanto, nem tudo que está na internet são informações fidedignas, informações confiáveis. Então, nós temos que buscar a informação no local correto. Então, vamos supor que vocês entraram num laboratório e foi apresentado para vocês um protocolo que vocês têm que preparar ali uma solução e vocês não conhecem essa substância que vocês vão manipular. Então, onde eu busco essa informação? Essa informação está na FISCP. O que é a FISCP? É a Ficha Informativa sobre Segurança de Produtos Químicos, ou MSDS em inglês. Nessa ficha, eu vou ter toda a informação sobre aquele produto, tanto do ponto de vista de periculosidade, como do ponto de vista de quais seriam os EPIs, equipamentos de proteção individual, e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que devem ser usados para manipular a substância. Para exemplificar, eu trouxe uma substância que é a acrilamida, que é uma substância com alto grau de periculosidade, por isso que eu estou usando ela como exemplo. Então, lá na FISP já vai ter a identificação dos danos. Então, substância, produto químico danoso, se for engolido ou inalado, prejudicial se for absorvido através da pele, causa irritação à pele, aos olhos e ao trato respiratório, o risco aí do desenvolvimento de tumores, né, pode causar câncer, afeta o sistema nervoso central, periférico e o sistema reprodutor, pode causar malformação congênita, é termalmente estável e pode polimerizar aí de forma explosiva se for aquecido ao ponto de fusão. Então, com todas essas informações, quais são os EPIs, os EPCs, como é que eu posso manipular essa substância de forma adequada? Então, eu devo, para manipular essa substância, utilizar o óculos de proteção. Quero ressaltar aqui
que mesmo pessoas que usam óculos de grau não tem obrigatoriamente que também usar óculos de proteção. Existem vários modelos no mercado que a pessoa pode escolher qual que se adapta mais ali com o uso de óculos de grau. Vejam, gente, o óculos de grau, ele não tem a lateral coberta, né? Como a gente vê no óculos de proteção, então é um risco. O óculos de proteção é um EPI de assim extrema relevância, ele tem que ser utilizado. Além disso, o jaleco, vamos definir aqui que é o jaleco. O jaleco, né, de manga longa, na altura aproximadamente aí do joelho, e o jaleco, recomendo, né, gente, que seja do material não inflamável. Infelizmente, a gente vê hoje em dia o jaleco mais comumente usado são esses jalecos de tecido sintético, que são altamente inflamáveis. O mais recomendado é que seja jaleco de algodão. E, obviamente, usado de forma correta. O que que é isso? Que ele esteja abotoado, né? Jaleco aberto, ele não é um EPI. O EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, é a capela de exaustão. Essa capela de exaustão tem que ser utilizada na manipulação da acrilamida, porque, como vocês viram, né, há um risco muito grande se esse produto for inalado. E as luvas adequadas para a manipulação dessa substância não é a luva de látex, essa comum que a gente vê em laboratório, são as luvas nitrílicas, que eu acredito que todos vocês já viram aí nessas séries forenses, essas luvas nitrílicas. O código de armazenamento desse produto é o amarelo. Quero ressaltar aqui que nós teremos uma aula que abordará o armazenamento. O armazenamento ele não é algo simplório, que nós vamos organizar os produtos por ordem alfabética. Não é dessa forma. Na realidade, eu tenho que levar em conta a compatibilidade ou a incompatibilidade entre produtos que vão ser armazenados. Obviamente, os incompatíveis eles têm que estar o mais distante possível. Então, na estocagem da acrilamida, deve haver uma etiqueta chamando a atenção da precaução para se evitar contato com os olhos, com as peles, com a pele, com as roupas e de substâncias, né, ficar distante de substâncias incompatíveis. E também, né, quais seriam as instruções para a manipulação dessa substância. Então, a acrilamida é suspeita de ser carcinogênica, severamente neurotóxica, nós vimos lá em relação a afetar o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e causar irritação nos olhos e na pele. Essa substância, gente, a FISP da acrilamida, ela tem mais de 21 folhas, então não teria, né, não seria adequado eu trazer aqui a FISP propriamente para apresentar a vocês. Então, eu destaquei aí os pontos que eu achei de mais relevantes como um exemplo. Vocês podem procurar qualquer substância que vocês tenham curiosidade, vocês podem acessar a FISP para ter essas informações. Então, nunca, né, comece a manipular uma substância sem vocês terem noção do risco, da forma apropriada dessa manipulação. Bem, e uma pergunta que eu quero fazer a vocês é por que os acidentes acontecem? Porque, infelizmente, a gente vê acidentes acontecendo em laboratórios, muitas vezes com vítimas, com pessoas que têm sequelas muito graves e outras que vêm a óbito. Por que esses acidentes acontecem? O que será que leva a isso? Na realidade, os acidentes eles não ocorrem, eles são causados. Vou aprofundar aqui essa afirmação. São duas as causas principais: o ato inseguro ou a condição insegura. Não necessariamente você pode ter ali, num determinado local, só uma condição insegura ou só um ato inseguro. Os dois, né, podem estar presentes e vir a resultar aí num acidente. O ato inseguro é o não cumprimento de norma de segurança durante o trabalho. Então, a gente parte da premissa que a pessoa recebeu a capacitação, ela tem um conhecimento do que é certo e do que é errado, mas descumpre as normas. Então, um exemplo que eu dou aqui é fumar no laboratório. Pode parecer absurdo, né, gente? Porque hoje a gente tem uma legislação muito rigorosa em relação a fumar em locais aí fechados, né? Isso é proibido em muitos locais. Entretanto, eu sou da geração que as pessoas fumavam dentro de um avião. Vocês conseguem imaginar algo dessa natureza? A pessoa fumar dentro de um avião? O avião tinha a ala de fumantes, não fumantes, mas vocês imaginem, né? O que não era isso. E durante a minha iniciação científica, que já faz muito tempo, né? Não vou entrar aqui em detalhes, o técnico do laboratório
que eu fazia lá a minha iniciação científica, não só ele fumava, ele tinha um cinzeiro dentro do laboratório. Então, não há nada, né, mais temeroso do que uma pessoa fumando dentro de um local onde existem vários produtos inflamáveis. Então, isso a gente não vê mais relatos dessa natureza, né? Espero não ouvir mais falar sobre pessoas fumando dentro de laboratório, que é realmente uma temeridade. Então, o outro ato inseguro é levantar um peso excessivo, não usar o equipamento de proteção individual ou usar de forma incorreta, como eu comentei, um jaleco aberto, né, gente? Ele não é um EPI, ele não está exercendo aí sua função. Trabalhar com trajes inadequados, ou seja, as pessoas que vão para o laboratório utilizando saia, bermuda, chinelo, sandália, com cabelo solto. Então, esses trajes não são adequados para o laboratório. Dentro do laboratório, nós estamos priorizando o quê? A segurança, não é a vaidade, é a segurança. Então, usar lá a vestimenta adequada. E, obviamente, né, atitudes aí de brincadeira, de correria dentro do laboratório não são apropriadas, são considerados aí um ato inseguro que pode resultar em problemas, né, graves. E o que seria a condição insegura? A condição insegura é uma deficiência ou irregularidade técnica existente no local de trabalho. Então, por exemplo, um ambiente que as lâmpadas vão se queimando, vai ficando com uma iluminação deficiente. Então, isso aumenta o risco de acidente. Armazenamento ali de produtos químicos inadequados. Excesso de ruído, a pessoa trabalha o tempo inteiro ali com muito ruído. Instalação elétrica ali defeituosa. A gente vê, isso não é incomum, vários aparelhos ligados na mesma tomada, fios ali descascados, isso daí tem tudo para dar errado. Material de trabalho inadequado, ou seja, as pessoas têm que ali acabar improvisando, não tem um correto, vão fazendo dando jeitinho aqui, outro ali, isso pode ser uma grande fonte aí de acidente. A falta de ordem e de limpeza também corrobora para acidentes. Então, na disciplina, gente, eu opto por trazer a realidade para vocês, por mais contundente que isso possa parecer. Então, os acidentes eles estão acontecendo, isso não é, né, algo etéreo, algo que realmente, né, a gente não sabe. Não, eles estão acontecendo, a gente tem os relatos. Hoje em dia essas informações, elas são mais acessíveis do que décadas atrás, porque hoje, né, com a internet, com os smartphones, as pessoas, né, compartilham mais essas notícias. Então, infelizmente, eles estão acontecendo. Então, eu opto por trazer esses casos reais de acidentes em laboratórios para vocês. Eu vou narrar para vocês esses acidentes que aconteceram em laboratórios não só do nosso país, mas do mundo. Esses acidentes estão acontecendo. Então, eu quero que vocês tenham uma análise crítica de tudo que eu vou apresentar para vocês verem. São atos inseguros? São condições inseguras? São os dois, né? Se unindo ali para corroborar num acidente. Então, vamos ver aí esses casos que eu vou. O primeiro que eu quero apresentar para vocês, gente, foi realmente com resultados muito tristes, que foi o incêndio no Instituto Butantan, que resultou na destruição do maior acervo de cobras do país. Esse incêndio aconteceu em maio de 2010 e destruiu um dos principais acervos de cobras, aranhas e escorpiões para pesquisas não só no nosso país, mas no mundo. Então, mais de 70 mil espécies foram perdidas nesse incêndio. Aqui vocês podem observar, né, o vulto do incêndio, que é uma destruição total, né, desse local aqui onde esses animais se encontravam, né, conservados. Um esforço enorme que teve ali dos estudantes, dos pesquisadores, tentando salvar alguma coisa, né, após aquele incêndio lamentável, o que a gente vê, essa cena do desespero das pessoas tentando aí salvar alguma coisa. Aqui mais imagens, né, para vocês perceberem aí a grandiosidade do incêndio, foi algo realmente assim assustador, né? Aqui mais imagens também para realmente, né, dar essa dimensão. Bem, o Instituto Butantan, ele foi fundado em 1901, né, e responsável pela produção de soros e vacinas, e também conta com parque, museus, bibliotecas e o serpentário. Então, o curador do instituto, ele estava muito abalado, né,
logo após aí o fato, e o que ele afirmou que são 100 anos de história, que na realidade foram perdidos, e que ele não tinha mais nem palavras, né, do que falar naquele momento de grande abalo. E o que foi perdido com o incêndio do Butantã? Cerca de 80% da coleção de serpentes e 50% da coleção de artrópodos, cerca de 70% da coleção de tecidos, documentação sobre a curadoria da coleção, cerca de 60% do material emprestado de outras coleções. Então, não só perdemos o que era nosso, mas ainda perdemos o que estava emprestado, algo assim bem desagradável, né? Muitas teses, trabalhos e publicações foram prejudicadas ou mesmo inviabilizadas. Vocês imaginam um estudante de mestrado, de doutorado, ele trabalhava ali com um determinado animal que foi consumido pelas chamas e não tinha outra, vamos supor, era uma amostra única ali. Então, esse trabalho não pode mais ser conduzido, né? Muito, muito triste. Equipamentos de laboratório foram perdidos e computadores que tinham ali informações, vários manuscritos também foram debelados aí pela chama. Bem, para isso tem uma investigação e houve um relatório final ali do Ministério Público que o laudo concluiu o seguinte fato, né? Que o incêndio começou após o superaquecimento de uma pedra com resistência elétrica utilizada para esquentar o terrário. Então, o terrário é esse ambiente climatizado onde ficam os animais. O objeto estava sobre uma mesa de madeira em cima do mezanino da curadoria. E ainda para completar, essa pedra estava coberta com papelão. Então, o perito afirmou no laudo que, não sendo possível precisar a causa, o mais aceitável é que ocorreu dissipação desse calor que estava sendo gerado nesse terrário. Ele descartou a hipótese de curto-circuito. Então, o incêndio em questão teve início na sala do curador e nesse terrário já citado. Admite-se que houve um superaquecimento na pedra quente do terrário, que teria dado início ao incêndio. O calor gerado em contato com materiais de fácil combustão, principalmente madeira e papel, lembre-se que era o papelão que estava cobrindo ali essa pedra, proporcionou a rápida evolução e propagação das chamas, vindo a atingir o depósito de animais, onde se encontravam os milhares de litros de álcool, material altamente inflamável. No prédio, havia mais de 200 mil litros de álcool armazenados num depósito, e mesmo sem apontar uma causa direta do que gerou esse superaquecimento na pedra, o perito citou que algumas evidências técnicas, né, que ele fez durante o seu trabalho, foi possível chegar a algumas conclusões. O primeiro é que a resistência da pedra que deu origem ao incêndio tinha uma potência acima do usual, e o outro é que a mesma pedra estava coberta por um pedaço de papelão, como eu já havia citado anteriormente. Então, o modelo usado para aquecer a pedra tinha 50 watts. Vejam, gente, o recomendado era de 3 a 17 watts. Então, se tinha aí um modelo para aquecer muito acima do que era recomendado. Então, segundo o perito catalisador, a substância que diminui a energia não estava bem distribuída na massa aí dessa pedra usada no terrário. A promotora do caso, a doutora Eliana Passarelli, ela informa que o equipamento falhou porque foi usado de forma inadequada por quem o instalou. O documento sugere que esse calor propagado pela pedra entrou em contato com o papelão, como já foi citado aqui várias vezes, e o perito informou que o procedimento de cobrir a pedra com material inflamável não deve ser feito. Esse laudo afirma que não deve estar envolta, essa pedra não deve estar envolta ou coberta por nenhum material, principalmente papelões, que são bons isolantes térmicos, e normalmente as pessoas usam esse papelão para cobrir o peso dos animais e quando vai fazer a limpeza ser mais fácil. Então, vejam, gente, o que, né, um ato, né, como esse, numa condição insegura, acabou gerando, né, essa lástima que a gente tem para a pesquisa no nosso país. Ainda bem, né, que nesse caso não houve vítimas, pelo menos isso, né, a gente pode ficar mais tranquilo, mas a perda ela é incalculável, não tem como a gente mensurar a perda que o Instituto Butantan sofreu com esse incêndio. Um outro incêndio, ele ocorreu no laboratório de química da Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês podem observar aqui, né, as imagens de como o laboratório se encontrou depois do incêndio. Esse incêndio ocorreu em novembro de 2010, no campus Pampulha, né, lá em Minas Gerais. Então, vocês olhem aí, né, o grau de destruição que ficou o laboratório. Então, o estudante de curso de química
estava manuseando os reagentes quando aconteceu essa explosão. As informações da universidade indicaram que a explosão foi provocada pelo motor de geladeira. Eu ressaltei aqui em vermelho porque vocês vão ver mais à frente que, infelizmente, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Então, a divisão da segurança universitária, ele isolou o prédio, acionou o corpo de bombeiros e esses bombeiros usaram uma escada, chegaram à janela, né, onde já tinha aí o fogo e a fumaça. Os bombeiros informaram que as chamas foram controladas rapidamente, e isso aí foi o diferencial para outros laboratórios não terem sido atingidos, né? Essas chamas foram debeladas rapidamente. Então, os bombeiros confirmaram que foi dito ali pela universidade, que a explosão aconteceu no motor da geladeira, como ali haviam vários produtos químicos, se formou uma nuvem de fumaça tóxica que se espalhou ali pelo ambiente. Infelizmente, nesse caso da UFMG, um estudante ele ficou ferido com queimaduras de primeiro e segundo grau, no rosto, nos braços e nas orelhas. E outros dois estudantes não tiveram ferimentos. Então, no caso aqui, gente, é um acidente com vítima. Outro caso que eu vou narrar aqui para vocês é um incêndio que aconteceu no Laboratório de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse caso foi uma explosão que aconteceu no laboratório de espectroscopia e estrutura molecular do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora e ocorreu em dezembro de 2016. Então, segundo a instituição, a causa do problema foi a geladeira que armazenava produtos químicos. Nesse caso aqui, não houve vítimas. Então, nós temos mais uma vez a geladeira aí envolvida nesses casos de incêndio em laboratório. Né? Então, aqui nós vemos as imagens de como ficou esse laboratório. Vocês veem aqui que é a porta da geladeira, né, a parede aqui enegrecida pelo fogo. Vocês veem que a gente tem produtos químicos aqui ao chão. Então, teve um impacto aí relevante dentro desse laboratório. Bem, a perícia da Polícia Federal ela é acionada, ela tem que entrar para realmente investigar, para emitir após o laudo sobre o que levou a esse acidente. Bem, gente, então as geladeiras que estão na maioria dos laboratórios não são geladeiras próprias para laboratórios, são geladeiras de uso doméstico. Então, são geladeiras que nós vamos nessas grandes lojas aí que vendem, né, fogão, micro-ondas, etc. E a gente vai lá e compra essa geladeira para o laboratório. Tá? Então, elas não são com essa finalidade, elas estão exercendo uma finalidade da qual elas não foram concebidas, que é ser usada dentro do laboratório. Então, qual é o risco? Como elas não são fabricadas com essa finalidade, elas podem gerar faíscas, tanto no acendimento daquela luz interna que a gente tem nas geladeiras, como no motor, e que podem gerar graves acidentes, porque quando isso ocorre, muitas vezes você tem material ali inflamável, muitos produtos aí de fácil combustão, que podem gerar esses acidentes, esses incêndios, como eu já narrei aí nos slides anteriores. Então, no Brasil, é muito comum os laboratórios utilizarem geladeiras domésticas para esse fim. Vou explicar a vocês por quê. Aqui, gente, ressaltando só mais uma imagem, que foi também uma explosão de geladeira na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Esse aqui foi um acidente em 2013, então vocês veem aqui, né, que a porta da geladeira foi arrancada. Vocês veem que está muita fuligem, né? Foi um fogo intenso que teve aqui dentro dessa geladeira. Isso aqui é um close aqui da mesma imagem, então vocês veem aqui, né, os vidros espatifados, essa fuligem aqui no chão e para olhares mais atentos, jaz aqui um balão volumétrico. Então, uma coisa que tem que se levar em conta é que muitas pessoas armazenam produtos químicos dentro da geladeira para evitar evaporação. Entretanto, o risco de se armazenar esse produto na geladeira, por muitas vezes, ele não é aceitável pelo benefício que você vai atribuir a esse ato. Então, esse pequeno efeito, às vezes, não vale o risco de armazenar esse produto dentro da geladeira. Né? Aqui, gente, é só para ressaltar uma imagem, para vocês terem noção de geladeiras de laboratório. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem real, essa imagem me foi passada do meu arquivo pessoal, então eu não posso narrar, né, dizer aí qual foi o laboratório no qual se encontra essa geladeira, mas sim que é uma foto real, tá?
tá? Então, quando a gente olha essa imagem, a gente já pode chegar a várias conclusões, que ela é realmente a expressão do caos. O que eu vejo aqui é tanta coisa errada que não dá nem para a gente enumerar nesse momento. Só vou comentar aqui as principais. Primeiro, a questão de rotulagem desse laboratório é lamentável. A gente não pode, gente, escrever num frasco com uma caneta. Todo esse material ele tem que ter uma etiqueta padrão, na qual todas as informações pertinentes têm que estar contidas. Que informações são essas? Informações como o produto, a concentração, a data que aquela solução foi preparada, quem preparou e qual é a validade, né, daquela solução. Obviamente, né, nenhuma dessas informações se encontram aqui nessa geladeira, né? Desculpe, aqui nesses produtos. Bem, essa parte aqui é outra aberração. Vocês vejam, isso aqui é a caixa onde normalmente nós armazenamos lá batatas, né, os legumes de maneira geral. Vocês veem que está praticamente jogada, né, os produtos químicos estão jogados aqui dentro dessa geladeira, inclusive esse aqui está deitado. Existe uma possibilidade muito grande quando as pessoas vão pegar, né, esse produto, vindo lá ter acesso a esse produto sem luva, que o produto tenha derramado e a pessoa acabe tendo contato com o produto, tá? Então, isso, gente, não pode acontecer. A gente tem que ter dentro da geladeira materiais que são realmente necessários serem mantidos sob refrigeração, em torno ali dos 4 graus Celsius, que é o que a gente tem numa geladeira doméstica. Então, muitas das coisas que estão na geladeira, elas não deveriam estar lá. Então, a geladeira ela não pode ser tratada como uma terra de ninguém. Tem que ter uma escala ali para limpeza, né? Tem que ser, no mínimo, mensal, né? Que se tira tudo, vê realmente o que está ali na validade, o que não está para ser descartado, vê realmente se aqueles materiais têm que ser mantidos em geladeira. Porque realmente, né, desse jeito a coisa ela caminha a passos largos para gerar um acidente, tá? Então, algo assim bem reprovável. Então, vocês imaginem, aqui é o close da mesma geladeira, né? Destacamos que aqui a gente tem um ácido, né, presente dessa geladeira e as pessoas acham normal, né, armazenar a água, o suco, o sanduíche dentro de uma geladeira de laboratório. Isso é outra temeridade, gente. Por quê? Vapores podem estar se acumulando ali nessa geladeira, né? Tem um derrame aí de qualquer produto químico sobre o alimento, sobre a garrafa, e a pessoa, quando vai consumir, quando vai pegar, pode ter contato com esse produto químico. Então, geladeira de laboratório, gente, não é para guardar nada além do material de laboratório e com bastante critério. Então, a gente vê aqui mais detalhes dessas etiquetas que estão aqui com informações, né, que não são as informações corretas, de uma forma, né, totalmente equivocada. A gente está vendo aqui, ó, tudo muito, muito ruim. Então, não vamos, né, trabalhar dessa forma, porque quando se trabalha dessa forma, são os elementos que vão se somando para gerar acidentes no futuro. Bem, no quesito aí geladeira, no quesito aí produtos químicos inflamáveis, quais seriam as soluções? Bem, quando o produto ele não precisa estar sob refrigeração, mas ele é inflamável, isso, gente, para laboratórios que trabalham com volumes grandes, né, altos volumes aí de produtos inflamáveis. Então, esses laboratórios eles devem adquirir esses armários que são os armários corta-fogo, que, né, impedem aí que esses materiais entrem em combustão, tá? Agora, quando a pessoa já tem produtos em menor escala, pode usar essas safety cans aqui, que são para volumes, né, menores, não é que a pessoa tenha um laboratório lá que trabalha com grandes volumes de materiais inflamáveis. Os armários corta-fogo, eles têm cores diferentes, então a cor do armário, no que está no slide anterior, na imagem vocês viram que ele é vermelha, que ele é um padrão aí para estocagem de material combustível. Já quando nós encontramos na cor amarela, ele pode ser para líquidos inflamáveis em geral, na cor azul, normalmente é para estocagem de ácidos, e na cor verde, pesticidas e inseticidas. É interessante, gente, o uso da cor, porque eu já tenho noção ali, normalmente, do que pode estar armazenado dentro desses armários. Tá? Então, esses armários, eles têm toda uma característica e são fabricados aí com chapa de ácido de carbono, tudo isso visando a segurança daquele produto que está armazenado ali.
No caso de produtos que têm que ser mantidos em temperaturas mais baixas, né, ou a temperatura de geladeira, ali que é em torno de 4 graus, ou temperaturas mais baixas ainda do freezer, esse material ele tem que ser blindado, são geladeiras blindadas. Então, elas fornecem proteção para o armazenamento desses materiais inflamáveis, né? Entretanto, essas geladeiras chamadas blindadas, elas têm um preço proibitivo, que varia aí de 2 mil a 13 mil dólares, depende, gente, da capacidade. Então, é o volume da geladeira, mesmo da geladeira doméstica, vocês sabem que tem geladeira com volumes aí diferentes. E, obviamente, quanto maior a geladeira, mais cara ela é. Isso também se aplica às geladeiras blindadas. Então, é um preço proibitivo, muito difícil a gente ter laboratórios que tenham, né, um recurso para comprar algo com um valor tão elevado. Então, se a gente não tem o que é adequado, o que, que a gente tem que fazer? Utilizar o bom senso aí para a nossa realidade. Então, o que, que é o bom senso? Ora, eu vou ter armazenado na geladeira só o que é imprescindível, eu vou armazenar tendo em vista se a substância é compatível, se ela é incompatível. Eu não posso, né, gente, usar a geladeira como um depósito, que eu vou lá colocando tudo que eu acho que pode estar ali dentro. Eu tenho que ter um critério, eu tenho que ter a FISC daquele produto, eu tenho que saber exatamente o que eu estou guardando ali, eu tenho que ter um controle, porque já que eu não tenho a situação ideal, porque eu não tenho o equipamento ideal, eu tenho que ser muito rigoroso no que eu vou armazenar ali, para evitar esse tipo aí de acidente. Então, aqui são as características que a gente tem dessas geladeiras blindadas, que né, não é pertinente eu comentar aqui. Né? Então, a realidade é essa que eu comentei com vocês, que vamos continuar usando as geladeiras de uso doméstico, que não são apropriadas aí para uso em laboratório, já que vocês viram ali que os valores são muito elevados, mas que eu tenho que ter realmente um bom senso do que eu vou armazenar ali, eu tenho que ter um critério, as geladeiras elas têm que ser, né, regularmente limpas, a gente tem que ver realmente o que está ali dentro, não ser um depósito como aquela imagem que vocês viram que eu apresentei para vocês. Então, nessa primeira parte, gente, gostaria que vocês fizessem uma reflexão desses casos que eu apresentei, se eram atos inseguros, se eram condições inseguras, e reflitam aí sobre cada situação.